E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje estamos aqui finalmente pra falar sobre o Shanks. Há cerca de um mês já tem bastante tempo, teve o capítulo onde foi revelado que existia dentro de One Piece a Fruta do Tempo. Já faz bastante tempo, mas aqui está o vídeo. Como eu demorei pra fazer, eu decidi fazer a parada bem embasada, certinho, toda bem estruturada aqui, meu irmão. Um dos maiores roteiros de vídeo que eu já fiz, porque eu só costumo colocar tópicos. Nesse aqui, ficou um negócio maneiro. Primeira coisa que eu quero falar sobre o Shanks aqui, já pra começar no hype é uma frase em relação ao Shanks no novo fanbook chamado Viva Ricardo, que reuniu diversos fãs mais assíduos dentro do universo de One Piece para compor esse databook, e com a participação de alguns fãs também, eu não sei como, eu não fui chamado, por exemplo, mas enfim, fica para a próxima, né? Junto com eles, foi feito um compilado de informações não só do passado, do presente de One Piece, mas algumas coisas também, algumas revelações inéditas. E a menção em relação ao Shanks é a seguinte: o Shanks criou inúmeras lendas nos mares, mas nenhum outro pirata personifica tanto a liberdade quanto ele. Se considerarmos o Rei dos Piratas como a pessoa mais livre nos mares, pode-se dizer que o Shanks é exatamente aquele que está mais próximo desse trono. Meu irmão, o homem mais próximo do One Piece, considerando o conceito que até mesmo o próprio Luffy definiu. Para ele, o Rei dos Piratas é a pessoa com maior liberdade do mundo. Então, o Shanks, sendo o cara que é, personifica isso mais do que ninguém. Mas enfim, vamos começar a destrinchar aqui tópico por tópico as habilidades do Shanks, fatos e teorias. Primeiro, algo que eu já fiz um vídeo sobre, então não tem necessidade de eu expandir tanto assim o assunto, é em relação à espada do Shanks e ela possuir a Akuma no Mi do Grifo. Mas reunindo aqui, só para resumir as informações, só para não deixar passar também, na SBS 87 o Oda fala em relação à espada do Shanks. Ele diz o seguinte: a espada se chama Griffon. Coincidentemente, né, é um animal grifo. Shanks apareceu no primeiro episódio, mas me pergunto, como será que ele luta? E além dessa SBS, o fanbook lá no cartão do Shanks também diz que a espada do Shanks tem a elegância de um grifo, né? Mais uma vez, podemos dizer assim, reforçando a ideia. Reforçando essa hipótese aí da espada dele possuir essa Akuma no Mi. Lembrando que, uma observação já, né, de que não é a mesma espada de quando ele apareceu no começo do mangá lá mais de 12 anos atrás. Visualmente elas são bem diferentes, dá pra perceber isso. Haki da observação. Primeiro, esse fanbook, chamado Vivre Card, né, esqueci de dizer o nome, ele também confirma que o Shanks ele é um usuário de Haki da observação. Mas não só isso. No volume 2 da novel do Ace, a gente tem novamente a narrativa do Ace encontrando o Shanks, só que com muito mais detalhes. E depois que o Ace vai embora, o Shanks diz o seguinte: na verdade eu tinha notado o Haki do Ace desde quando ele estava se aproximando desta ilha. Ou seja, desde antes do Ace atracar na ilha, o Shanks ele já tinha percebido a presença dele. Poucos usuários de Haki da observação conseguem ter uma amplitude desse tamanho. Claro que a gente não sabe exatamente o tamanho da ilha que ele estava ali. Consideramos que é uma ilha média. Não precisa ser um país gigantesco, até porque não parecia ser uma ilha assim tão povoada. Então vamos dizer que era uma ilha média, mais ou menos. Mas mesmo assim são poucos usuários que conseguiram uma amplitude de tamanha proporção. Haki do Rei agora. Na SBS do volume 65, o Oda ele confirma que tanto o Shanks quanto o Rayleigh, se estivessem na mesma situação que o Luffy na Ilha dos Tritões, poderiam ter derrubado os 100 mil Tritões de lá. Não apenas os 50 mil que o Luffy derrubou, mas é claro que ele diz que é muito relativo isso, porque os Tritões ali, eles, né, eram pessoas relativamente comuns que foram agregadas, que foram convencidas pelo Rod Jones, mas que, por exemplo, se fosse um grupão de piratas, né, mais determinados, por mais que fossem randoms, não necessariamente eles cairiam, assim como o random lá, né, do macacão branco do grupo do bando do Law, ele não desmaiou pro Haki do Rei do Rayleigh, já é alguma coisa. E o databook Blue Deep, ele fala um pouco em relação a níveis de Haki do Rei, e basicamente ele fala que o Haki do Rei do Shanks está no nível máximo, porque ele consegue direcionar o Haki do Rei dele para quem ele quiser, ele consegue ter controle do próprio Haki do Rei dele, consegue infligir danos físicos, e não só isso, diz que ele consegue manter o Haki do Rei ativo por um determinado tempo. Aí que eu discordo em alguns pontos. Lembrando que por mais que sejam informações oficiais, a gente pode desacreditar de algumas coisas que forem ditas, principalmente em relação ao databook, por exemplo, que
Não é feito exatamente pelo Oda, é feito pelo, obviamente, né, por uma equipe, né, que pesquisa direitinho, mas eu entendo o lado deles, eu entendo o argumento que eles usaram. Eu imagino por onde eles se basearam para escrever em relação a isso. Primeiro, em relação a ele manter ativo o Haki do Rei dele por algum tempo, muito provavelmente isso foi se baseado no anime. Já no mangá, ele simplesmente joga o Haki do Rei, todo mundo cai numa leva só. Então, provavelmente essa foi uma informação baseada no anime. Claro que, por exemplo, a gente tem a Big Mom liberando o Haki do Rei anos depois desse databook ter sido lançado. A gente tem a Big Mom lá liberando o Haki do Rei enquanto grita e todo mundo, caraca, meu Deus do céu. Fica ativo por um determinado tempo, não fica? Mas no caso do Shanks a gente tem essa divergência aí em relação ao anime e o mangá que deram sentidos um pouco diferentes. Em relação ao controle, a gente sabe que o Luffy ele agora também consegue fazer e tal. E em relação a infligir danos físicos, é aí que também temos novas informações, né? Coisas acontecendo depois daquela cena que já tem bastante tempo, que é, por exemplo, o Luffy contra o Katakuri. Eles também conseguiram infligir danos físicos lá no mundo dos espelhos. E não só isso, mas o Tinjao, lá em Dressrosa, ele simplesmente liberou o Haki do Rei e fez todo mundo voar. Todo mundo começou a voar, se não voou pra fora da arena, voou pra longe dele, faca, lança, um monte de negócio começou a voar também, então ele também tem essa habilidade, né? Então não é algo exatamente peculiar do Shanks, mas eu entendo a interpretação que eles usaram para avaliar, no caso, né? O Haki do Shanks. Haki do armamento foi confirmado no capítulo 580, praticamente, né? Quando ele parou o soco de magma do Akainu e a espada dele não derreteu. E aqui eu começo a fazer o parênteses para viajar um pouquinho. Tá muito centrado esse vídeo. Tá muito certinho. Tem que ter um pouco de viagem. Essa é a primeira viagem desse vídeo. Cara, vamos lá, aos poucos, para não assustar. Para não assustar vocês. Primeiro que o Haki do armamento ele aparenta ter a possibilidade de você conseguir expelir ele para fora, né? Usar ele como um ataque para formar barreira, como por exemplo os três almirantes fizeram. Expandiram o Haki do armamento a ponto de proteger toda a estrutura ali, né, no caso da plataforma de Marineford. A gente tem o Zoro depois do time skip quando ele lança um corte voador. Um corte voador. E o corte voador acerta um pouco do rosto da Monet para chamar a atenção dela. E não só isso, também em relação ao Zoro lá em Dressrosa, quando ele vai usar o Haki do armamento preto, é um detalhe que eu não sei se foi só loucura visual ali naquele momento ou se realmente pra gente considerar algo como algo a ser considerado, basicamente. Que é quando ele ativou o Haki do armamento preto, o próprio Haki ele saía da espada. Eu vou estar mostrando a imagem, vocês vão estar vendo. Saía, expelia um pouco da espada. Então, a gente considerando que é possível fazer com que o Haki do armamento ele saia, ele não esteja exatamente em contato direto com o objeto ou alguma coisa, e que se a pessoa tiver um controle muito sinistro, braço de Haki. Essa foi a viagem, essa é a viagem. E se o Shanks ele conseguisse fazer um braço inteiro feito de Haki? Viagem, eu sei, mas eu já vou deixar aqui o questionamento. Já vou só deixar o questionamento. Ele usa a espada dele embainhada do lado direito. Ele só tem o braço direito agora, aparentemente, e ele saca com a própria mão direita. A bainha que fica, né, a espada que fica na bainha do lado direito. É estranho, porque geralmente os personagens eles colocam do outro lado a bainha da espada pela facilidade com que ela é sacada. E se ele deixa do lado direito para sacar com o braço de Haki que fica do lado esquerdo? Só um questionamento. Já falamos em relação à possibilidade da espada dele possuir uma Akuma no Mi, mas eu vou mais além. Eu vou mais além nessa história de Akuma no Mi. Primeiro de tudo, é claro que existe uma resistência fortíssima em relação aos fãs do Shanks, porque ele não pode ter Akuma no Mi, porque ele tem que ser especial. Ele tem que ser forte porque sim. Porque senão não corresponde ao hype. Mas eu não penso tanto dessa forma. Primeiro eu vou aqui tentar argumentar em relação à possibilidade dele ter uma Akuma no Mi e depois se tratando de alguma Akuma no Mi em específico. Vamos lá. O que a gente primeiro tem que observar são os personagens que estão no topo. E os personagens que estão no topo, em sua grande maioria, esmagadora maioria, possuem pelo menos uma Akuma no Mi. A gente tem os almirantes, a gente tem os imperadores. Quantos personagens que estão no topo da força não têm uma Akuma no Mi? Se a gente considerar realmente os que estão no topo, eu não estou falando de Zoro. O Zoro é forte, mas eu estou falando de personagens que estão ou estiveram no topo. A gente tem exceções como o Garp e a gente tem o Rayleigh também. Porque o Rayleigh a gente, né, não sabe exatamente em que nível ele estava exatamente quando estava no auge, mas o próprio Garp chamou ele de lenda. Então vamos considerar. Vamos considerar que a gente tem esses dois personagens no meio de outros vários que possuíam. Tem o Roger que a gente não sabe exatamente se ele tinha ou não a Akuma no Mi. Então,
fica aí a incógnita, mas ainda assim é uma disparidade muito grande. Então a probabilidade de um personagem sem Akuma no Mi chegar no topo da força é muito mais difícil do que outros personagens que têm ajudas de Akuma no Mi. E ainda mais do que isso, além do Shanks ele não, teoricamente, não possuir nenhuma fruta, ele perdeu o melhor braço de duelo dele. Ele era canhoto quando era mais novo e perdeu aquele braço. Então, além de já ser muito difícil um personagem sem Akuma no Mi chegar no topo da força, ele ainda perdeu o melhor braço de duelo dele. Então é praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, porque realmente pode ser que simplesmente ele seja forte. Pode ser. Mas pela probabilidade, eu acredito que não. Um argumento que as pessoas usam é no capítulo 1, em relação a uma fala do Shanks sobre o Luffy. Ele basicamente fala, eu tava com a página lá separada, mas enfim, ele basicamente fala: Luffy, você quer ser um pirata? Como assim você quer ser um pirata? Você nem sabe nadar? Isso antes de comer a fruta, né? Porque o Luffy ele realmente não sabia nadar. Você nem sabe nadar, você vai ser simplesmente uma âncora, você não vai servir de nada. Fica rindo da cara dele. Então meio que, pô, se o Shanks ele tá zoando o Luffy por não conseguir nadar, por que ele faria isso se tivesse uma Akuma no Mi e não soubesse nadar também? É claro que as interpretações em relação a essa frase ficam muito subjetivas, mas ela também pode ser usada a favor do argumento de que o Shanks ele pode ter uma Akuma no Mi. Por quê? O que acontece? O que ele quis dizer ali quando ele falou aquilo pro Luffy? Que se você for pra água, você já era. Você vai se ferrar. E o que aconteceu com o Shanks quando ele se jogou na água? Ele se ferrou. Ele perdeu o braço. Então se ele tivesse realmente uma Akuma no Mi naquele momento, daria um peso, até mesmo em dobro ou em triplo, pro sacrifício que ele fez para tentar salvar o Luffy, porque ele realmente se jogou num risco de vida ou morte ali na água, mesmo não podendo nadar, para tentar salvar o Luffy. E a gente tem que lembrar que o Shanks já naquela época era um cara extremamente poderoso. Algumas fontes, né, databooks, etc, divergem em relação a isso, se ele era ou não Yonkou naquela época, mas o fato é que ele já era alguém notável e muito poderoso, pelo próprio Barba Branca dizendo isso. Todos ficaram surpresos quando um homem como você voltou sem um braço do East Blue. Então ele já era um cara extremamente famoso, extremamente poderoso. Então ou a gente considera simplesmente como uma incoerência do capítulo 1, o mangá era para ter 5 anos, não existia a proporção de poderes que existe hoje, então vamos considerar como incoerência e deixar como tá mesmo. Ou a gente pode dizer que ele poderia estar enfraquecido por ter pulado na água, sendo um usuário de Akuma no Mi. O fato é que ele, sendo um cara poderoso, não poderia simplesmente perder o braço de propósito. A gente viu o Kaido tentando se matar. Ele não consegue se matar, ele não consegue causar nem dano praticamente nele. Então pessoas poderosas têm resistência física já naturalmente. Então ficaria estranho usar esse argumento de que o Shanks ele poderia diminuir o Ki dele e aí ele ficaria suscetível até mesmo a uma pedrada. Beleza, mas se ele tinha Akuma no Mi, como é que ele nadou para salvar o Luffy? É aí que a gente entra no detalhe. É aí que a gente entra num detalhe muito minucioso, que é o seguinte: a gente não viu exatamente o Shanks ele nadando. A gente viu ele simplesmente aparecendo na água do nada. Mas por que ele não afundou se ele era um usuário de Akuma no Mi? Grande detalhe também. Detalhe minuciosíssimo, mais do que o primeiro. Vamos lembrar aqui de duas ceninhas. Primeiro a gente tem o Mr. Tree. Depois dele ter sido derrotado, ele tá simplesmente jogado lá na água e ele não afunda. Posteriormente perguntam pro Oda numa SBS por que exatamente ele não tinha afundado, já que ele é um usuário de Akuma no Mi e ainda mais estava apagado. Então o corpo dele deveria afundar. E o Oda aparentemente mete uma desculpa bem esparrafada de que ele na verdade estava em cima de uma madeira especial chamada Kuigoso, que existe dentro do mundo de One Piece mesmo e que é usada até mesmo para fazer com que os navios sejam emergidos lá da Ilha dos Tritões, e o próprio Sunny usou essas madeiras para conseguir chegar até a superfície em alta velocidade. Ou seja, é uma madeira que faz flutuar. Claro que a gente não viu exatamente essa madeira ali, exatamente embaixo do Mr. Tree, mas beleza, a madeira estava lá embaixo dele e vamos aceitar a desculpa. Depois, lá no Coliseu em Dressrosa, acontece a mesma coisa com o Bellamy. O Bellamy ele cai na água derrotado, o corpo dele não afunda. O que está acontecendo? Também tinha uma madeira dessa embaixo dele, sendo que era só pedra ali em volta, existia alguma madeira, enfim, ele também não afundou. O que eu quero dizer é que o Oda ele pode simplesmente meter uma desculpa qualquer em relação a isso. Dizer, por exemplo, olha só, o Shanks tinha um aparato, a sandália dele era feita com essa madeira e por isso ele não afundou. O Beckman, que é um cara que inventa coisas mirabolantes, usa cigarro para desestabilizar o oponente, para socar a cara dele, e depois usa a arma como porrete, um cara que luta completamente aleatoriamente, usando tudo quanto é coisa a seu favor e de formas completamente aleatórias, inventou uma sandália com essa madeira pro Shanks não afundar.
qualquer desculpa poderia ser válida nesse caso. Então o que eu quero dizer é que o Oda, se ele quiser, ele pode inventar uma desculpa sem quebrar a coerência da história e até mesmo gerar um maior peso naquele momento e até corrigir a certa incoerência do fato de um homem tão poderoso perder o braço assim, com o Shanks mesmo naquele ponto da história já tendo uma Akuma no Mi. E é claro, a gente sempre pode dizer isso, acho que o pessoal muitas vezes esquece, de que se passaram mais de 12 anos, desde então é que, né, ele poderia ter comido uma fruta depois daquilo. Agora, sobre a fruta do tempo. Que maravilha de fruta, ah meu Deus do céu. Primeiro, na novel do Ace, também no volume 2, é mencionado que é mais difícil saber o paradeiro do Shanks do que qualquer outro Yonkou. Fica ligado nisso já. E dois feitos muito curiosos em relação a ele que também são bem esquisitos no que se trata de velocidade ou tempo. Primeiro, ele chegando do nada no mar para salvar o Luffy. Pum! Brotou ali. E outro, quando ele chegou em Marineford, sendo absurdo ele está do outro lado do Novo Mundo e mesmo assim ter levado o navio até lá, ter chegado com o navio até lá. E não só isso, mas ter chegado na frente do Akainu simplesmente do nada. Ninguém percebeu. Ninguém. Então ele realmente tem uns feitos bem esquisitos em relação a isso, mas o curioso é que nenhum desses dois foram programados desde o princípio. No caso da perda do braço do Shanks, ele não inicialmente iria perder o braço, mas para ser lançado o One Shot Romance Down, né, que viria antes do One Piece, que é um capítulo fechado dessa história, basicamente, com pequenas alterações, ele não iria perder o braço. Mas o editor disse que faltava alguma coisa a mais, uma coisa mais sinistra, uma coisa mais clímax. E aí o Oda veio com essa de que, tá bom, vou arrancar o braço desse desgraçado então, tá bom pra você? E foi lá e arrancou. O editor, pelo visto, né, gostei, então foi lá e lançou dessa forma. E a própria aparição do Shanks em Marineford só foi planejada depois do arco ter começado. Então será que esses dois feitos, por exemplo, eles são simplesmente fruto, né, que também são, de certa forma, né, fruto desse mau planejamento em relação às aparições do Shanks, em relação à condução da história nesse sentido, nessas duas situações? Ou o Oda ele vai aproveitar isso para fazer um gancho com a habilidade do Shanks, da fruta do tempo? Só o tempo dirá. E por último, tem sempre aquelas discussões em relação ao Shanks contra o Mihawk. Quem é mais forte? Quem é mais forte em relação aos dois? E fica aquela briga, porque até o momento, o Mihawk ele é colocado como o espadachim mais forte do mundo. O Shanks, ele se fosse só um espadachim, ele seria obrigatoriamente o mais fraco que o Mihawk. Os fãs eles não aceitam muito isso. Então, eu acho que é melhor torcerem para ele ter uma Akuma no Mi, porque pelo menos assim, a gente pode usar isso como desculpa de que não. Ele possui diferentes estilos de luta além do espadachim. Então, por mais que o Mihawk ele seja mais forte num duelo de espadas, a gente tem outros atributos do Shanks aí que podem fazer com que ele fique acima do Mihawk num conjunto geral. Observação. Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!